Shalom, amados. Quero falar um pouquinho sobre indignação. Talvez na caminhada de fé você já ficou indignado algumas vezes. Indignado com situações, indignado com a demora, indignado com o comportamento. A indignação é uma estratégia do fundo do inferno. E quando os demônios conseguem levar nós a um lugar de indignação, eles também conseguem levar nós a um lugar de derrota. Em 2 Reis, capítulo 3, tem uma história onde o rei de Israel, o rei de Judá e de Edom se uniram para ir numa batalha. E na caminhada dessa batalha contra Moabe, faltou água. E os soldados, os animais, o suprimento que eles estavam levando, eles não levavam água, eles precisavam da água e desapareceu a água. E aí eles foram até Eliseu, né? E Eliseu não estava muito a fim de receber, porque o rei de Israel, Jorão, ele tinha se tornado um homem muito ímpio, que estava prevaricando, mas ele disse se por causa do respeito que ele tinha com Josafá, ele recebeu ele. Ele disse, se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti. E ele disse, trazei-me um tangeador. O profeta pediu um músico, né? Alguém que ministrasse algo. E sucedeu que, tangendo o tangeador, veio sobre ele a mão do Senhor. E então agora ele dá uma palavra específica. Ele orienta a eles fazerem vales no deserto. E eles entraram da obediência daquela palavra dentro da batalha, né? E ele disse mais que ele ia dar vitória para eles naquela guerra. E Deus criou um enigma sobre as águas dos moabitas. A Bíblia diz que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjar, vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Deus tinha cumprido a palavra, né? E diz assim, ouvindo os moabitas que os reis tinham subido a peleja contra eles, convocaram todos os que cingiam a espada e se puseram nas fronteiras. Que levantando-se madrugada, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles águas vermelhas. Observa que Deus criou um enigma para eles achar que os outros reis tinham se destruído entre eles. Todas as pessoas que invocam as trevas, eles trabalham constantemente para haver discórdia, para haver rebeldia, para haver crise, para haver indignação, para fazer que um povo de Deus retroceda. E quando eles viram as águas vermelhas, eles disseram, isto é sangue, certamente os reis se destruíram entre si. E eles se levantaram e partiram com tudo contra Israel. Só que Israel estava preparado. Estava agora em obediência a uma palavra, né? E Israel tomou controle da batalha. E então, daqueles 3 povos, o rei de Moabe levanta 700 soldados, né? Para ver se destruía eles, para ver se quebrava aquele vínculo. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra, né? E diz no versículo 26, vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romper contra o rei de Edom, porém não puderam. Observa agora, versículo 27, 2 Reis 3. Então tomou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, porque houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para casa. Observa, ele já tinha perdido a batalha fisicamente. Ele faz um sacrifício e ele sacrifica o melhor dele para o diabo. E ele ofereceu o filho primogênito dele, aquele que estava sendo preparado para ser um rei. Ele conseguiu gerar um espírito de indignação, de aflição, de angústia. E houve discórdia e eles foram embora da batalha. Quando nós observamos 1 Samuel 15, 23, diz assim, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o teimar é como iniquidade e idolatria.
o resistir, o porfiar, uma tradução diz. Quando tem alguém resistindo à autoridade no meio do povo de Deus, ele está sendo um portal desse espírito agir, de gerar indignação. E quando está alguém em rebelião também, ele é outro portal, né? A rebeldia gera esse portal de indignação. Quando tem alguém que se comporta com rebeldia, está se comportando a serviço das trevas, a serviço do diabo. E quando tem alguém teimando ou resistindo à autoridade, também. Por isso que a Bíblia diz: o que resiste à autoridade trará sobre si mesmo condenação. Que nós venhamos discernir e orar, quebrando toda a resistência do inferno, toda a rebeldia do inferno. Se você não gostou de um lugar, você muda para outro lugar. Mas quando você faz um grupo de rebeldia, para ficar movimentando rebeldia, né, isso gera consequências. E nós precisamos discernir esse tempo. Porque aqueles que trabalham para o reino das trevas, eles trabalham intensamente para gerar indignação. E quando há indignação, as forças espirituais do povo de Deus se acabam. Então nós temos que ter discernimento nesse tempo, se arrepender da indignação, se arrepender da ira, porque isso é fruto de tempestades malignas que vêm de dentro do inferno, por aqueles que se conectam ao inferno e ministram sacrifícios para Satanás, para gerar indignação no meio do povo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.